O meu desejo agora é que a luz do Espírito Santo possa iluminar a todos nós. É possível alguém que estuda bastante a Bíblia ainda assim ser enganado? Existem vários exemplos na própria Bíblia de que sim, é possível. O que aconteceu com essas pessoas na Bíblia? Bom, elas misturavam principalmente aquilo que elas queriam realmente que acontecesse, botavam seus sentimentos misturados com a palavra inspirada, e ali é que acabava virando uma bagunça enorme. Quando nós vamos buscar a verdade, nós temos que ir com um coração sincero, um coração pronto para aceitar aquilo que vier, não aquilo que nós queremos que seja verdade. Isso acontece muito com aqueles que estudam a palavra, em geral, eu diria, com aqueles que estudam qualquer tema, né? Há alguns temas que a pessoa, ela quer que seja daquele jeito, né? E pronto, né? Então, que dê errado, ou sei lá, a pessoa põe os sentimentos dela no meio da interpretação, né? Até no meio da história, e aí complica muito, né? Eu queria ficar falando aqui um tempão sobre esse assunto, mas não vai dar. Então, um dos passos que acontece com isso, com essa interpretação nova, fantasiosa, que a pessoa dá à palavra de Deus, é que ela, eu repito, coloca os sentimentos dela, e aí ela tenta convencer outras pessoas desse mesmo sentimento, e formam-se novas e novas igrejas, né? Ah, mas olha, achei esse texto aqui na palavra, né? Aí vou abrir uma outra igreja baseada nisso aqui, né? Então, isso acontece com muita frequência, principalmente num país de terceiro mundo, que é o nosso, né? Eu lembro um amigo meu uma vez estava andando na zona leste de São Paulo, e o nome da igreja era Mãos Divina, no singular, mãos no plural, divina no singular, aí depois de Deus, né? Mãos Divina de Deus, é o nome da igreja. Se é divina, é de Deus, né? Não tem como ser divina humana, né? Mãos divinas da humanidade não tem como, né? Mãos divinas pertencem a Deus. Bom, então, e teve outro também, não muito longe da minha casa, Jesus é legal. Olha só, que beleza, né? Então, as pessoas simplesmente vão brincando com a seriedade da palavra de Deus, e aí acabam se perdendo, infelizmente. E não tem duração. Essas coisas não duram, né? Se for atrás dessas igrejas hoje, elas já não existem mais, porque começou com uma brincadeira e termina mesmo numa tragédia, né? Bom, eu queria falar de umas coisas que estão na Bíblia, para perguntar para vocês, dentro do contexto de tudo que eu acabei de falar. Tudo que está na Bíblia, então, pode ser feito? Podemos copiar? Ah, isso aqui está na Bíblia, então pode ser feito. É assim que funciona. Vou dar um exemplo que muitos adoram, né? Ah, por que você dança na sua igreja? Ah, mas olha, Davi dançou, né? Ou está na Bíblia, né? Davi dançou, né? Tá, então, Davi ensinou que você tinha que dançar? Foi um mandamento, né? Você tem um respaldo do próprio Deus falando, o próprio Deus falando assim, vocês devem dançar na igreja. Tem esse mandamento? Tem um claro, assim diz o Senhor? Nós, aqui no canal, nós defendemos muito essa posição. Tem que haver um claro, assim diz o Senhor, para que você possa acreditar no ensinamento ou numa doutrina. Deus jamais pediu para seu povo dançar. Olha, aqui tem um mandamento, vocês vão dançar, agora tem que dançar. Tá? E outra coisa, né, dentro desse mesmo contexto de Davi, Davi dançou uma vez e não foi dentro do templo, tá? Não foi dentro do templo. Muitos tratam Davi não como se ele fosse o rei, mas como se ele fosse o Michael Jackson.
Ah, Davi dançava todo dia, nossa. Tinha um palco lá no palácio. Muitas das músicas que o Michael Jackson dançou, Davi já dançou antes. Você abre margem para isso, né? Não sei se você está achando engraçado o que eu estou falando. Eu espero que sim, porque eu estou falando de maneira jocosa. Mas você pode falar, por que não? Você começa a inventar. Quando começa a fantasiar, meus amigos, a coisa vai longe, né? Vocês sabem. Isso tem livro, pode procurar. Não foi o Mário que inventou. Uma das teorias da Via Láctea é que Maria estava dando de mamar para Jesus e ele mordeu o seio dela e ela puxou assim de dor e o leite dela que espirrou no espaço virou a Via Láctea, né? E ai de você, se naquela época você não acreditasse nisso. Ai de você, né? Então, isso dá margem, né, para essas coisas fantasiosas, né? Você vai lá no Amazonas, lá, né? Então a Índia chorou e virou um rio lá, e os índios acreditam, né? Então, quando você começa a colocar sua fantasia, seus sentimentos, a mitologia, né? Então, realmente, fica muito complicado de você mesmo respeitar a palavra. São só as pessoas. Eu vou dar outros exemplos semelhantes a esse da dança de Davi. Em Atos, os apóstolos, diz que as pessoas elas estavam sendo curadas pelos apóstolos, né? E havia ali muitas curas naquele momento da igreja e muitos sinais e maravilhas para que eles pudessem aceitar que Jesus era o Messias. Então, diz a palavra que as pessoas chegavam até o ponto de pegar o lenço de Pedro e levar para o enfermo que estava longe, e aí o enfermo era curado, né? Aí eu te pergunto de novo, né? Foi Deus que pediu, né? Deus que pediu para levar o lenço, né? Está escrito assim: vós levareis os lenços aos vossos enfermos e eles serão curados. Está escrito isso aí, né? Da onde veio isso aí, né? Veja, os ensinamentos da palavra de Deus, isso é uma coisa que eu estou tentando cada vez mais esclarecer aqui. Eles não vêm do nada, assim, de repente, bum, vem uma nova doutrina. Onde você estava? Eu não sei, eu apareci aqui de repente. Não, tem lá no Velho Testamento, tem um começo, ela vai amadurecendo. Provérbios 4, 17 ou 18, diz assim: o caminho do justo é como a luz da aurora, né? Ele vai brilhando, brilhando, até ser luz perfeita como o meio-dia, né? O sol, ele não aparece assim, ó, tá tudo escuro, aí você olha para lá, você quando você vê, opa, e aí meio-dia tá claro, igual ao meio-dia, só foi olhar para o lado, não é assim, né? Ele vai clareando, né? E Deus faz assim com a verdade, né? Vai mostrando pra gente um pouquinho, até nós vermos tudo, né? Então, da onde veio essa verdade do lenço, né? Aí faz campanha, traga as fotos dos seus enfermos, né? Isso não tem nada na Bíblia, né? As pessoas não têm base bíblica, não, respaldo forte na palavra aí. Tudo que pedir para fazer, elas fazem. Lembra que Jesus olhou para o povo de Israel e ficou com dó e que se compadeceu deles, porque eles eram como ovelhas que não têm um pastor, né? E não tinha mesmo, eles estavam abandonados, né? Então, o que acontece com essas pessoas? Elas, infelizmente, estão abandonadas espiritualmente e elas acreditam em qualquer coisa, né? Traz a foto do enfermo, ela está desesperada, tá aqui, aí vai na igreja, senta, levanta, vira para a direita agora, para a esquerda. Elas são totalmente adestradas, né? Então, uma vez o meu amigo foi numa igreja aqui em São Paulo, bem conhecida, e aí diz que o pregador andava no meio da igreja e falava assim: ó, demônio, ele tá aí! As pessoas gritavam. Aí, você que tá com o bebê no colo, passa para outro lado, o diabo vai te pegar. E passava a jogar o bebê do lado. Parece o programa do Ratinho, né? As coisas vão acontecendo assim, né? Tem mandamento, tem um claro assim do Senhor: traga lenço para que os enfermos pega o lenço do pastor e leva lá para ser curado, né? Há pouco tempo tinha um monte de gente com toalha, né? Toalha de rosto ungida, ia lá e passava na fechadura do banco
porque toda a dívida que ela tinha com aquele banco ia ser perdoada, né? E a pessoa vai mesmo, vai lá. Ai, é complicado. Nós temos que aceitar a verdade, meus queridos. A verdade nos liberta. A verdade não deixa que a gente passe um papel assim de palhaço espiritual. E ainda vamos nos perder. Não tem como você ser salvo amando a mentira, divulgando a mentira. Bom, a outra, essa é bem famosa, né? A mulher tem que ter cabelo comprido. Não, tem que ter. Paulo falou. E Deus falou também. Deus falou que tem que ter o cabelo comprido. Assim diz o Senhor, as mulheres têm o cabelo comprido. Veja, os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, ela é clara e definida. Se houvesse um mandamento sobre o cabelo da mulher, ia ter até quantos centímetros? Deus funciona assim. Pode olhar lá no santuário, quando o santuário ia ser construído, tinha toda a metragem, que altura que era um varal, etc. Tudo medido, Deus muito meticuloso. Então, se fosse um mandamento essa questão do cabelo, aí ia estar lá, o cabelo tem que ter 30 centímetros. Não tem esse mandamento. Sabe por quê que não tem? Porque o cabelo não mexe com o caráter da pessoa, de um modo geral, pelo menos. Não vai mexer com o caráter da pessoa. O apóstolo Paulo diz assim, a mulher deve ter o cabelo crescido. Ele disse aos Coríntios, estude o contexto histórico, não vai dar tempo de eu falar agora. O cabelo crescido não é cabelo comprido, é crescido, porque elas eram carecas. Estuda o contexto histórico, vale a pena, né? E mais uma vez, eu falo assim, a doutrina, ela não vem do nada, né? Olha, de repente, eu recebi uma mensagem. Deus se revelou para mim essa madrugada. Toda mulher agora não pode depilar as pernas, nem o sovaco, tem que deixar o cabelo comprido. Aleluia, blá 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 blá, relabonga. Não corta mais o cabelo, pronto. Não toma mais banho. Se alguém falar, não toma. Se um profeta desses que a gente ouve, que existe por aí, fala, a igreja não pode tomar banho, é só o Senhor Jesus que pode nos limpar, a pessoa deixa de tomar banho também, né? Então, é uma coisa de louco, né? E mesmo que Paulo tivesse falado assim, olha, não, vocês têm que ter o cabelo comprido, tá? Paulo, ele tem que repetir o mandamento dado por Deus. Não pode sair da cabeça dele. Quem que é Paulo? Paulo foi um apóstolo só, um homem, ser humano. O que ele falou é porque o Senhor já havia dito. O Senhor já havia comunicado. Não sai da cabeça dele. Ele olhou assim e falou, não gosto do corte de cabelo dessas mulheres daqui. Vamos falar para mudar. Ainda vou falar que foi o Senhor que mandou. Não é assim que funciona, né? Eu vou encerrar essa parte falando uma outra. Esse daria um vídeo só para ele. Quem sabe eu faço. A mulher pode ser pastora de acordo com a palavra de Deus? Não. Ana, que machismo, que horror. Não, Deus falou que... Deus não fala absolutamente nada. Está lá as instruções, tem que ser um homem, tem a idade dele, que tem que ser lá. No caso dos levitas, tinha que ter pelo menos 25 anos. O apóstolo Paulo fala, não pode ser um neófito, quer dizer, não pode ser um novato, um recém-convertido. Tem que ser homem de uma mulher só. Tem que cuidar bem da sua casa. 12 apóstolos, não tinha uma mulher, por que você acha? Os 70 ajudantes de Moisés, homens. Os 70 discípulos que Cristo chama também homem, porque ele tem um ministério masculino e nós não vamos discutir com Deus. Então a mulher não tem importância? Tem, mas o papel dela é outro, a importância dela é até maior do que a do homem, né? Não é verdade? Em muitos sentidos, cuidar da criança, formar o caráter da criança. O trabalho de Maria, com respeito a Jesus, foi muito maior do que o de José. E se a gente pudesse voltar no tempo, falar, Maria, você não prega na igreja? Não, isso não é um trabalho de mulher. Não era para ela, né?
Eu não estou falando que mulher não pode pregar na igreja, isso já é uma outra questão, né? As igrejas permitem, tudo bem, mas a questão da mulher ter autoridade de pastor, não existe nem a palavra pastora na Bíblia com respeito a líder religiosa. Se aparecer pastora, como a mulher de Moisés, a Zípora, era pastora de ovelhas mesmo. Então, nós não podemos inventar aquilo que o Senhor não inventou. Se você, por exemplo, é a favor de que tenha mulheres na igreja, você tem que mostrar na palavra Deus falando que haja mulheres ministrando na igreja como pastora, que ela seja casada com um homem só, etc. Só citar, assim, por exemplo, já teve gente que falou assim, mas Débora foi líder do povo. Não foi mandamento. Isso não foi mandamento de Deus. Deus não queria nem reis. Ele permitiu, ele tolerou, tanto é que acabou. Não tem reis lá em Israel. Cadê o rei de Israel? Cadê? Acabou, não é reinado, lá tem presidente. Né? Então, Deus não quer certas coisas e nós temos que respeitar a autoridade dele. Meus queridos, falei demais e falei só metade. Eu vou ter que gravar um outro vídeo sobre o assunto. Por favor, deixe seu like em nosso vídeo, se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, compartilhe para que mais pessoas possam seguir a Bíblia. Claro, assim diz o Senhor. Amém.